Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma semana de lives aqui da OAB Acre, hoje com o tema da Covid-19, a advocacia consumerista e o judiciário acriano. Hoje nós temos o prazer de termos aqui na nossa live o juiz de direito, Dr. Jordani Dourado. Vamos só ver se ele já está aqui conosco para a gente começar essa live. Doutor Ferdinando, boa noite, tudo bem? Eu aguardo para começar a nossa live com o Dr. Jordani. O Dr. Jordani acabou de entrar. Vamos começar a debater os temas que nós preparamos para hoje. Vou chamar aqui o Dr. Jordani. Olá, boa noite. Olá, doutor Jordani, tudo bem? Tudo bem, doutora Larissa? Tá me ouvindo bem? Tô bem. Todo mundo tá Ah, ouvindo a que bom. gente bem também? Tá ótimo, seu áudio tá ótimo. O povo tá chegando, Perfeito, né? que bom. Doutor Jordani, a gente já pode ir começando, né? E deixando Pode. para as pessoas aqui, quem quiser fazer perguntas, já pode mandar nos comentários que a gente vai repassando ao Dr. Jordani, correto? Perfeito. Eu quero aproveitar, doutora Larissa, e agradecer pela oportunidade de novamente realizar essa parceria com a OAB. Nós já fizemos eventos juntos antes, né? Sim, Lá na sim. sede da OAB. E neste momento de pandemia, de isolamento, vamos ter que utilizar aí das plataformas digitais para Isso. continuar esse trabalho. Eu parabenizo você, a OAB na pessoa do presidente, Eric, por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado os eventos da OAB, sobretudo da sua comissão de defesa do consumidor, e a OAB sempre muito atuante, sempre nos dando aí muito orgulho. Obrigado pela Que oportunidade. bom. A gente agradece, doutor Jordani. Só apresentando aqui, não conhece o doutor Jordani, ele é juiz titular do Terceiro Juizado Especial Civil, é juiz eleitoral da Nona Zona, mestre em Direito Constitucional e está aqui para nos ensinar muita coisa nessa uma hora de live. Doutor Imagina, é mais Jordani, para nós aprender com agradecemos. você. Vamos lá. E eu estou nessa tecnologia aqui de fone sem fio, aí fico toda hora tentando consertar o É, fone. eu também, eu também. Temos que nos A gente se adaptar. adapta, né? A gente se É, adapta. Então, assim, doutor Jordani, a gente sabe que a pandemia, a Covid-19, ela trouxe diversas modificações em todas as esferas do mundo, né? E não foi diferente na advocacia, e principalmente na advocacia consumerista, né? Nós tivemos várias alterações em hábitos de consumo, em contratos que foram afetados e também em ações futuras que vão acontecer. Como é que o senhor faz um primeiro panorama sobre a Covid-19 hoje, do que ela já afetou o judiciário acriano? olha, vamos primeiro voltar um pouco, né? Vamos lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade quando estudamos contratos e direito do consumidor. A gente estudou muito sobre adimplemento e inadimplemento de contrato, sobre mora, sobre o equilíbrio da relação atual, equilíbrio econômico-financeiro do contrato, hipossuficiência, vulnerabilidade, sobre teoria da imprevisão, sobre fato superveniente. Por que eu estou lembrando disso? Porque a gente vai pegar tudo isso e vai aplicar agora, mais do que nunca, exatamente por conta desse contexto. Veja que quem imaginaria, no final de 2019, que hoje, em 2020, nós estaríamos nessa situação. Então, Ninguém, né? ninguém. Essa pandemia, ela veio mesmo como aquele exemplo de livro, né, Larissa? Aqueles exemplos de livro, de fato superveniente que está afetando tudo. É um fato superveniente que está afetando as relações contratuais, incluída, claro, as de consumo, as relações de família, está afetando
as relações de direito público, a relação nossa com o Estado, com o poder público. Então, tudo isso, todas essas modificações, elas vão resultar em conflitos. A gente vai ter conflitos, que é tudo muito novo, e num ambiente desses, os conflitos de interesse eles ficam mais destacados. É aí onde entra a atuação forte da advocacia e do Poder Judiciário. Essas pessoas que vão ter seus interesses afetados, que estão já com os interesses afetados, e as outras que virão a ter os interesses afetados, elas naturalmente vão querer demandar bastante em juízo para tudo direito. Então a advocacia ela vai ser muito procurada, vai ser muito demandada, e isso vai resultar aí numa enxurrada de ações que vão desembocar no Poder Judiciário. Só que o próprio funcionamento do Poder Judiciário foi afetado pela situação de pandemia. Então, veja, nós tivemos um período aí de suspensão de todos os prazos, né? Quando a coisa explodiu no Brasil, a partir do dia 20 de março, quando o governo, quando a União reconheceu o estado de calamidade, aí vieram os atos normativos, o CNJ suspendeu prazos de todos os processos e só liberou agora, no dia 4, a fluência dos prazos dos processos eletrônicos. Nós não tivemos mais condições de fazer um trabalho presencial, de estar lá no fórum, atendendo as partes, atendendo os advogados. E também ficamos impossibilitados de ter o ritmo de audiências que nós tínhamos antes. Não é? Ou seja, hoje está muito difícil você fazer uma audiência. Veja que até a gente tenta fazer por videoconferência, né? A gente vai falar disso, tenta fazer aí utilizando as plataformas, mas mesmo assim é muito difícil, porque a gente esbarra em outros problemas, como, por exemplo, a falta de conectividade das pessoas, né? Aquela inclusão digital. Não é todo mundo que tem acesso à internet e não é todo mundo que, tendo acesso à internet, tem essa facilidade de utilizar uma live, de utilizar uma plataforma de videoconferência, né? Temos também a estrutura, o problema de estrutura do próprio Poder Judiciário. Veja, você conhece os juizados. Você sabe que, por incrível que pareça, nos juizados cíveis de Rio Branco, a gente não tem equipamento de gravação, né, das audiências. Até hoje, você sabe disso. É tudo ainda reduzido a termo, então a gente não tem webcam, não tem os recursos tecnológicos necessários. É toda uma adaptação, né, doutor Jordani? Para dar vazão a essa demanda. Mas nós não podemos parar, a forma que a advocacia não para, o judiciário também não pode parar. Então nós estamos com atividade judiciária funcionando ainda 24 horas por dia, em regime de plantão, todos os dias, mas com alguns atos com muita dificuldade para serem realizados, né? Citei as audiências, a gente reduziu muito também cumprimento de mandado, né? A gente tem reduzido ao máximo também, exatamente para você colaborar com essa recomendação de não aglomeração, de isolamento social. Mas a gente está se adaptando, né? E até falando com a questão da advocacia, até para a gente advogado, já estamos trabalhando na advocacia preventiva, né? Então, muitos de nós já estamos sendo procurados pelas empresas para fazer consultoria, né, nessas demandas, seja para fornecedor, seja para consumidor. Né? Então, está afetando realmente todas as situações. E veja que todos esses conflitos e essas demandas, elas vão predominar na pauta da justiça por um bom tempo, né? Mesmo após superado o período de pandemia, você pode adentrar aí 2021, 2022, a gente ainda vai estar tratando de processos de problemas decorrentes dos reflexos dessa pandemia, que a gente nem sabe quando é que acaba. É esse o problema. E voltamos à imprevisibilidade, né? Pois é. E falando em audiência, doutor Jordani, nós temos a resolução hoje, a 314 do CNJ, e também a portaria conjunta 25, que foi expedida pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, que fala justamente sobre as audiências de conciliação em meio virtual. Né? Então, eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre esse tema para a gente. Certo. Eu conversei com a doutora Lilian, que é a nossa magistrada, que supervisiona as atividades do Sejusc, o nosso centro de conciliação e de mediação, e ela vem fazendo um esforço muito bacana em viabilizar as audiências utilizando o aplicativo WhatsApp. Né? Hoje todo mundo tem praticamente um smartphone, e todo mundo que tem um smartphone tem um WhatsApp instalado, um Facebook. E ela vem tentando realizar essas audiências por meio desse aplicativo. E dá para fazer. Quando é apenas a conciliação, você consegue habilitar ali uma chamada de vídeo,
entre as partes, sobretudo se elas estiverem acompanhadas pelos advogados, e você consegue reduzir a termo e fazer a conciliação. O problema é que nem todo mundo está familiarizado com essa dinâmica, então a adesão ela não está sendo muito alta neste momento. Porque, veja, nós não podemos obrigar as partes a fazer audiência por meio eletrônico, né? Eu não posso, por exemplo, marcar compulsoriamente uma audiência por meio eletrônico determinando a utilização do WhatsApp e aplicar uma revelia para um reclamado que não participou. Não dá para fazer isso neste momento. Então, nós precisamos da adesão, da concordância e da colaboração das partes dos advogados. Mas, mesmo assim, mesmo com essas dificuldades e com essas limitações, todo dia estão sendo feitas audiências de conciliação. Todo dia. Entendi. Agora, a instrução é que é um pouco mais complicado. Até comentar isso, um advogado me procurou hoje quando viu sobre a questão da live, doutora Larissa, e as audiências de instrução. Eu falei, não, instrução ainda estão suspensas até segunda ordem, né? O que estão acontecendo são somente as audiências de conciliação, né? Mas nós podemos fazer as audiências de instrução por videoconferência. Veja que há colegas da vara criminal que estão fazendo muito até. Tem réu preso, não dá para ficar o processo parado, né? Doutor Alisson, por exemplo, ele está fazendo bastante audiência por videoconferência. Mas aí é aquela história. Para você fazer uma audiência de instrução por videoconferência, você precisa de uma série de fatores favoráveis. Não é? Você precisa que todo mundo tenha acesso à plataforma digital, que todo mundo tenha acesso à internet. Se for para ouvir a testemunha, porque a audiência de instrução ela é vocacionada para ouvir testemunha. Né? Então, você precisa garantir que aquela testemunha ela vai ter condições de prestar um depoimento também, utilizando a plataforma. O CNJ, Larissa, ele disponibilizou para a gente uma plataforma de videoconferência. Né? É o Cisco, né? Cisco Webex, se não me engano. Webex, Cisco Webex, uma coisa assim. A gente chama de Cisco. E pelo Cisco a gente consegue fazer as audiências. Agora, é muito mais fácil, por exemplo, quando as partes estão representadas por advogado. É muito mais fácil você tentar fazer audiência de instrução. Agora, no juizado, como tem muitas partes que não têm a representação de advogado, que é facultativa em certos casos, aí fica mais difícil, né? Mas mesmo assim, nós vamos tentar, porque, olha, a gente tem que se adaptar. Sinceramente, sendo bem realista, eu não sei quando a gente vai ter condições de voltar ao trabalho presencial. Você tem acompanhado os boletins da CESACRE, e hoje eu fiquei assustado, chegou a 1.400 e poucos casos. Ou seja, e isso com subnotificação, né? Subnotificação, tem gente que não foi testado. Então, eu imagino que até o final de semana... né, também? Exatamente. Então, até o final de semana, se continuar nesse ritmo, passa de 2.000 casos. Então, a curva de contaminação no Acre, ela está um foguete. Ela não está achatando. Mesmo com isolamento social, e o isolamento social mal cumprido, né? Que o povo também é complicado, né? Então, assim, eu não sei quando a gente vai ter condições de voltar às audiências presenciais. Mas eu deixo aqui uma sugestão para os advogados. Se vocês verificarem que há condições de fazer a audiência de instrução por via digital, se as partes estiverem de acordo, tiverem os recursos e der para fazer também com as testemunhas, é só peticionar e pedir urgência, a gente já analisa e já tenta incluir na pauta para fazer por via digital. Perfeito. Tem um comentário aqui da doutora Andréia, que ela fala o seguinte, mesmo com diversas ações versando sobre matéria exclusivamente de direito, nós vimos que o juizado não era acolhido no juizado o pedido de julgamento antecipado do mérito. Na situação atual, a atual situação estimula isso? Sim, sim. Agora eu vou só explicar. Vou só saudar a corregedora entrou na sala, sentou ali. A corregedora está ali assistindo. Então, o problema do juizado é o seguinte. O ideal é que a gente verifique em cada processo se dá para fazer o julgamento antecipado da lide. Né? Não dá para você marcar uma audiência de instrução só para ouvir as partes, porque o que as partes tinham para falar, elas já falaram lá na reclamação, na inicial, na contestação, não é? Então, a audiência de instrução ela é vocacionada mesmo nos juizados para ouvir testemunha. Acontece que, como o volume é muito grande,
O processo, às vezes, chega para o magistrado só no final, só quando tem a decisão do juiz leigo. Então, o magistrado não teve a oportunidade de olhar com calma aquele processo para ver se seria ou não caso de julgamento antecipado. Então, por exemplo, chega uma ação, aí tem um pedido de liminar, vem para mim, eu analiso, aprecio, defiro não a liminar, mando para o Sejusc para fazer a conciliação, não teve conciliação, de lá eles mandam para a instrução. Então, o processo, às vezes, chega para mim só depois de percorrido tudo isso e eu não tive a oportunidade de analisar. Então, é muito importante que, quando os advogados verificarem que aquele caso dá para fazer o julgamento antecipado, é muito importante peticionar, pedir urgência e pode ir lá conversar com a gente. Você sabe que eu recebo todo mundo, né, Larissa, no gabinete. Recebo parte, você sabe, recebo parte, recebo advogado. Tô com saudade de ir para o fórum e receber parte de advogado. De ter contato, mesmo. Né? É contato. Então, mas então, nesse caso, agora não dá para ir lá falar com o juiz, mas nesse caso, você pode pedir para a gente dar uma olhada no processo, entre em contato com a secretaria, que a gente vai ver se cabe o julgamento antecipado. Nós já estamos hoje fazendo um grande trabalho de análise dos processos antecipadamente, dispensando a audiência de instrução. Nós já começamos a fazer, todos os juizados começaram a fazer. O primeiro juizado fez muito isso agora em abril. Nós começamos a fazer também, e agora em maio eu já reuni com a equipe e já passei para eles a orientação de olhar todos os processos que estão aguardando a audiência de instrução e separar aqueles para julgamento antecipado. Só que aí depende do caso, né, Larissa? Por exemplo, tem processo que ainda não tem contestação, porque ela é apresentada até a audiência de instrução. Aí, nesse caso, eu vou dar um prazo para a parte apresentar a contestação, aí volta para fazer o julgamento antecipado. Mas naqueles processos que já tem contestação e dá para julgar antecipadamente, a gente já está separando também. E só fazendo um último comentário sobre a questão das audiências virtuais, doutor Jordani, a gente também tem esse comentário sobre a questão do acesso à justiça das pessoas hipovulneráveis, os idosos, né, que nós sabemos, como eu estava comentando ainda há pouco, sobre a dificuldade dessas partes de acessar a tecnologia, né? E até mesmo o que me preocupa muito, doutor Jordani, com relação às audiências, por exemplo, vamos fazer uma audiência e o meu cliente, e aí por algum motivo o meu cliente não tem acesso a um telefone. Nesse momento de pandemia, é praticamente inviável fazer com que esse cliente venha até meu escritório, fazer ele correr risco, eu também correr risco, né? Então a gente também precisa analisar esse outro cenário, né? Então, é por isso que eu falei que para fazer uma audiência hoje de instrução, você precisa reunir uma série de fatores favoráveis. E não é tão simples, exatamente como você falou. Como é que, por exemplo, a gente vai comendar que clientes procurem os advogados no momento que você não sabe quem está contaminado, quem não está, é um risco para vocês, para todo mundo. Não é? Então é difícil. Mas se nós tivermos esses fatores favoráveis, tivermos uma segurança, a gente pode sim fazer neste momento as audiências de instrução por videoconferência. Isso, inclusive, já está até regulamentado por ato normativo do tribunal. Tem uma pergunta aqui da Daniela Barcelos, que ela está perguntando se essas audiências que foram agendadas durante esse período, se elas serão remarcadas. Serão remarcadas. Serão porque exatamente nós não temos a previsibilidade de quando poderemos ter esse atendimento presencial, praticar esses atos processuais que exijam a presença das partes do advogado e do juiz. Mas há casos de urgência que a gente vai tentar fazer, sim, por videoconferência. Agora veja como a pandemia ela traz algumas oportunidades também. Você sabe que a lei do juizado foi alterada agora para permitir que se faça a audiência de conciliação por videoconferência, né, por meio digital. Eu acho que tem que liberar tudo, tem que fazer tudo por meio digital hoje. O caminho é esse. Veja que essa pandemia ela alerta para o risco de surgirem novos casos. A gente está hoje com esse SARS-CoV-2, a gente confunde, né? O nome da doença é Covid-19, o nome do vírus é SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Eu não sei se vai vir o 3, o 4. A gente tem que estar preparado, né? Eu estava até brincando um dia desses. Veja, veio essa pandemia, começou na China. Aí eu estava lendo um artigo, uma reportagem do Globo, já tem um caso das vespas assassinas da Ásia
que apareceram Eu no vi isso. Canadá, nos Estados Unidos, e estão vindo para cá. O que vem agora? E é tudo muito imprevisível. Eu lembro que em fevereiro, quando eu estava viajando, eu estava comentando, tem uma pandemia na China, mas a gente nunca imaginava que isso ia chegar no Brasil e, quiçá, no Acre, né? Pois E é, olha o como é que Acre. está, né? E as pessoas ainda diziam, não chega do Acre não, porque aqui é quente. Desde engano, a Manaus como é que tá, né? Infelizmente, né? A Manaus. situação. Então, pois é. Mas olha, essa pandemia, eu tenho conversado muito isso com os colegas. Nós temos que enxergá-la, claro, como uma tragédia, é um drama terrível, mas dentro da tragédia a gente tem que procurar as oportunidades para melhorar, não é? Então ela veio para nos fazer reavaliar muita coisa. Ela veio, por exemplo, para nos mostrar que nós temos que utilizar a tecnologia para economizar recursos, para aproximar as pessoas, para otimizar o trabalho, não é? Então, quantas audiências complicadas em que você não conseguia reunir as partes não poderiam ter sido feitas no passado, sem a doença, por videoconferência, né? Por que a Uhum. gente não fazia antes? Porque uma E parte agora tinha estão que conseguindo fazer, viajar. né? Porque a parte tinha que viajar, comparecer à sede do juízo para participar de uma audiência do juizado. Por que não fazer isso antes? Né? Por que não se fazia antes por videoconferência? Então veja que nós temos que enxergar aí uma oportunidade. Agora eu vejo que fica muito complicado para os advogados correspondentes, né? Isso, que aí é um tema também que a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Um tema que eu gostaria de comentar com você, Jordane, que é um tema que é bastante polêmico, que até mesmo eu fiz um vídeo, acho que umas 2 semanas atrás, que é sobre as mensalidades escolares. Né? Ah, Nós expedimos ao AB, juntamente com o Ministério Público, a Defensoria Pública e o PROCON, a recomendação 04, né, que fala sobre a questão das mensalidades escolares. Nessa recomendação, nós tratamos sobre a negociação, né, entre consumidor e fornecedor. O que, perfeito. que a gente pode conversar aqui? O que você acha que talvez numa situação de uma possível ausência de acordo, talvez o judiciário seja realmente o melhor caminho, ou nós precisamos realmente estimular essa negociação entre fornecedores e consumidores, nesse caso específico de mensalidades escolares? Não, o melhor caminho é a via extrajudicial, inicialmente. É o que vocês estão fazendo. É, de fato, você estimular o acordo, você explicar para a instituição de ensino a situação de cada consumidor, porque a pandemia acaba não afetando todo mundo de forma igual. Tem pessoas que são mais afetadas do que outras. E tem relações contratuais, nesse contexto, que ficam mais desequilibradas do que outras. Então a gente precisa olhar caso a caso. O melhor caminho, de fato, é o PROCON fazer aí uma intervenção administrativa no sentido de promover a renegociação e a conciliação. Eu acho que, de fato, esse é o melhor caminho. Agora, em muitas situações, isso não vai ser possível. Então, o consumidor ele vai se utilizar da proteção do CDC, ali do artigo 6º, né? E vai pedir aí uma revisão na justiça daquela relação contratual, de modo a ter um desconto na mensalidade ou a suspender o pagamento durante determinado período. O que eu acho complicado são algumas iniciativas legislativas que já vêm com desconto pronto. Primeiro que se for uma lei estadual é inconstitucional, porque isso não é competência do Estado, é competência da União. Não. Ainda que seja uma lei federal, ela também é de constitucionalidade duvidosa, porque ela trata de forma geral situações que são peculiares. Ela poderia pecar, por exemplo, por falta de proporcionalidade, não é? Como é que você dá um desconto geral se, por exemplo, fulano tem condições de pagar, fulano não tem condições de pagar, ou naquela situação a instituição de ensino ela conseguiu repor, né, o serviço, conseguiu prestar depois, complementar o serviço, em outras situações não conseguiu complementar. Então veja que é complicado. Agora, nesse caso de mensalidade, o que muita gente confunde, Larissa, é que muitos pensam que você paga a escola por mês, você não paga a escola por mês. Você O paga o valor contrato que global, você né? celebra você paga um valor global. Ou você paga por semestre, ou você paga por ano. A mensalidade é uma parcela daquele parcelamento que você fez. Uma Então, facilidade, se né, que por a própria exemplo, empresa dá, né? isso.
A escola poderia cobrar um valor global? Poderia, mas não, divide, né? Aquilo é um parcelamento. Agora, o que é importante saber é se o serviço vai ser prestado. É o que eu sempre digo. Se a instituição de ensino, passado o período de suspensão das aulas, passado o período de isolamento, ela não fizer a reposição desse serviço de alguma forma, aí você não tem a contraprestação pela qual pagou. Sim. Correto? Aí cabe uma dedução do valor contratado, mas isso tem que ser analisado caso a caso. Agora, antes da judicialização, a OAB, através da comissão de vocês, o PROCON, é muito bom que faça essa intermediação, não é? Exatamente para prevenir litígio. E eu acho que até as próprias instituições, muitas estão abertas a isso, né? Sim. Sim. E só lembrando que no caso hoje do ensino, ele está sendo prestado de forma parcial por muitas instituições por via digital, pelas aulas online. Inclusive com respaldo em portaria do MEC. O próprio MEC baixou uma portaria chancelando, neste momento, o oferecimento, não é, do serviço educacional à distância, isso, por via digital. Então, você tem que considerar isso também. Né? O que eu vejo assim, mais complicado nesses contratos, doutor Jordani, é com relação ao ensino infantil. É o contrato mais complicado de você explicar para os pais, né, para poder tentar justificar um possível pagamento total desse contrato e também tentar explicar isso para o fornecedor. A gente viu nesse um mês de conversa que a gente tem visto com os fornecedores que é muito complicado esse contrato de educação infantil. Muito difícil. O que você tem percebido nesse diálogo com relação aos fornecedores? Então, nós tivemos uma reunião, acho que na semana passada, foi na semana passada, com o sindicato das escolas particulares, onde participaram vários proprietários de escola, e a gente deixou isso muito claro, né? Que a doutora Alessandra que presidiu essa reunião, foi via Zoom, né? Nós tínhamos quase 40 pessoas online nessa reunião, e isso que foi dito para eles, né? Vocês têm que deixar muito claro para o consumidor essa informação. Não deixem o consumidor de vocês sem informação. Se vocês vão dar desconto, se vocês não vão dar, o porquê que vocês não vão dar desconto, como vai ser feita essa reposição. Então, o consumidor ele tem direito a isso, né? Porque muitas empresas pecaram, Jordani, foi da falta de informação. E às vezes por uma questão mínima, já tive caso. Eu já tive muitos casos que chegaram até mim de pessoas que rescindiram o contrato. Porque a empresa não me avisou. Se eu tivesse me avisado, eu teria ficado. Então a gente vê que é um problema de falha de comunicação, uma coisa simples que dá para resolver. E veja que o dever de informação, ele é fundamental, porque ele é um dever satelar à boa-fé objetiva. Então, se o fornecedor ele não presta informação, ele não está agindo com boa-fé. Isso pode ter uma consequência. Você está corretíssima. A instituição de ensino hoje, ela não pode, ela deve informar aos consumidores, aos pais e aos alunos, exatamente isso. Como é que vai ter essa reposição depois? Como é que vai ficar a situação? Senão, ela vai outorgar a esse consumidor o direito de pedir a resilição do contrato sem nenhuma consequência. É o que você está falando. Você não me dá informação, eu vou querer, então, a resilição desse contrato, eu vou querer extinguir o contrato e sem nenhuma consequência para mim. Exatamente. Isso. E o que vai acontecer? Com isso, vamos começar a ir todo mundo para o judiciário para discutir contrato, para discutir possíveis multas, e aí vai ter esse problema que vai ser levado, né? Principalmente para o juizado, que acaba represando tudo nesse juizado, né? Exatamente. Todos aqueles institutos de direito contratual e do direito do consumidor que nós falamos, vão ter que usar tudo agora. E alguém falou aqui, a Daniela falou em flexibilidade. Sim. Juliana também falou em flexibilidade. Com muita flexibilidade mesmo, porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, a questão do fato superveniente em razão da pandemia. O fato superveniente, ele vai impedir a execução de alguns contratos, mas para outros contratos vai ser indiferente o isolamento social, não é? Tem contrato que pode continuar a ser prestado. Imagina um contrato de internet, não é? De acesso à internet. Ele pode sofrer oscilação, porque tem muita gente trabalhando em casa, você acaba congestionando a rede. Mas independente de isolamento social, ele continua a ser prestado, não vai ter nenhuma alteração. TV por assinatura,
a mesma coisa. Telefonia, a mesma coisa. Agora, mensalidade escolar, contrato educacional, extremamente afetado. Locação comercial. Imagina o caso da locação comercial do shopping aqui de Rio Branco. Os empreendedores, os empresários, lojistas, que é caro esse shopping, manter uma loja lá é muito caro. Eu não sou dono de loja, não tenho loja, mas eu converso com algumas pessoas e vejo os processos, os encargos são altíssimos. De relação contratual foi duramente afetado. Foi duramente afetado. E isso vai transbordar em ações revisionais, como já começaram, né? A gente já tem, inclusive, precedentes aqui do Acre em relação a lojas do shopping. Perfeito. Olha, o doutor Marcos Mamed está aqui conosco na live. Satisfação, doutor. Ele fez um comentário aqui, doutor Giordani, falando que é muito difícil, em termos práticos, fazer audiência de instrução e julgamento não presencial por meio de videoconferência de imediato. Quer dizer, em meio à pandemia, assim, um ajuste e preparo prévio de todos, sobretudo de partes. É o que a gente estava conversando, né? Exatamente. O colega, Marcos Tadeu, Matias Mamed, do segundo juizado, meu colega de juizado, um juiz extraordinário, excepcional, ele sabe muito bem, ele faz um esforço extraordinário lá e ele sente que chega a um ponto em que a gente não consegue mais prestar a jurisdição como prestávamos antes da pandemia. A gente tenta julgar os processos, separa os processos para julgar antecipado, pensa em como vai fazer uma audiência de instrução, só que os recursos estão muito limitados neste momento. Aí a gente inventa. O WhatsApp, eu vi a notícia, ele vai permitir agora, o aplicativo, teleconferência para até 50 pessoas. Né? Ele vai vir com essa inovação. Ótimo, porque o WhatsApp é uma aplicação que quase todo mundo tem, né? Quase todo mundo tem. Então isso já facilita. E as pessoas já sabem como usar o WhatsApp. É diferente, por exemplo, do Zoom, do Cisco, que são plataformas novas. Então, isso já pode ajudar um pouco. Mas mesmo assim é difícil. Por exemplo, se eu falar para minha mãe, meu pai, olha, vai ter uma audiência aí, vocês vão ter que participar pelo WhatsApp. Eles vão se enrolar, porque eles sabem mandar mensagem em grupos, mandar imagem, meme. Agora, o vídeo, eles vão ter dificuldade, né? Vão ter muita dificuldade. Aí até o doutor Marcos até fez outro comentário aqui, que é de ressaltar a propósito que a audiência não presencial é apenas cabível e não obrigatória. E mais, se designada, terá consequências processuais no caso de não participação ou de recusa, né? Isso, exatamente. Ela é cabível, não é obrigatório. Eu não posso impor, neste momento, como eu falei para você, uma audiência de conciliação para as partes. Eu sei lá se aquela parte tem acesso à internet, se ela vai ter condições de participar, porque a audiência é uma coisa séria no juizado, né? Se você não vai e é reclamante, o processo extingue. Se você reclamar e não vai, você toma uma revelia, presunção dos fatos e pode sofrer aí um prejuízo. Então, temos que ter muito cuidado neste momento. Mas é por isso que, mais do que nunca, nós precisamos da advocacia, nós precisamos dos advogados. Os advogados podem nos ajudar a resolver essas demandas, apontando, por exemplo, a questão do julgamento antecipado. Tem um advogado aqui que comentou, acho que foi o doutor Fernando. O doutor Fernando comentou sobre a questão do julgamento antecipado. Vocês podem nos ajudar, vocês podem... doutor Ferdinando. Ferdinando? Deixa eu ver Ferdinando, aqui. né? O doutor Ferdinando está online ainda há pouco. Está aqui. Então, podem nos ajudar a identificar os processos onde cabe o julgamento antecipado, pode nos ajudar a identificar os processos onde dá para fazer as audiências de conciliação. É muito importante o papel da advocacia nesse momento. Todos nós, advocacia, magistratura, Ministério Público, somos as instituições encarregadas de promover a justiça. Se nós não funcionarmos em harmonia e conjugando esforços, o sistema como um todo não vai ser eficiente. Justamente. Nós temos aqui também um comentário do Dr. Júnior Adelino, que fala sobre: eu tenho uma cliente idosa e a audiência dela já é na próxima segunda-feira. Será que dá para pedir redesignação? Pelo visto, o cancelamento só foi até o dia 15 de maio. Eu creio que sim, né, doutor Giordani? Talvez pedir uma redesignação dessa audiência. Está tão próxima, né? Que dia segunda-feira. Mas veja, nós temos a resolução 318, que é a última do CNJ, que prorrogou esse período de trabalho não presencial até o dia 30 de maio. Então, nesse período não vai ter audiência. Né? Então, o CNJ prorrogou esse período de plantão extraordinário.
e trabalho não presencial. E é impossível a gente voltar nesse momento para fazer audiência, sobretudo a senhora idosa. Então, essa audiência, eu não sei onde vai ser, mas já tem essa resolução 318 do CNJ que prorrogou o prazo aí de regime especial de trabalho, não presencial até o dia 30. E eu acredito que vai prorrogar mais, viu? Porque até junho eu não vejo como vai resolver esse caso da pandemia, não. A gente já está no dia 11 de maio. No Acre chegamos a 1.400 casos, ou seja, a curva está aqui, ó, nem começou a descer, ela está subindo. Então Ela nem vamos entrar estabilizou. junho aí. Ela nem estabilizou. Eu acho que isso... Eu até numa live anterior da escola, eu falei sobre a questão do lockdown, né? Daqui a pouco o governo vai acabar decretando lockdown. Ele já anunciou, o governador hoje, que vai fechar algumas vias públicas, não é? Vai adotar rodízio de carros. Se bem que eu acho que esse rodízio aí, a minha opinião é de que ele não vai ser muito eficiente, não, porque as pessoas vão começar a pegar carona e pode aumentar o risco de infecção, tá? Não sei, não. Mas assim, então, tudo talvez, que o governo faz, doutor Giordani, o que tem que partir primeiramente da população é educação. Se não tiver educação, não adianta. Vai ter que ser na base da força. Eu acho muito complicado. Muito complicado essa o questão lockdown é uma medida de força, né? Uma medida extrema, de restrição de direito fundamental. Restrição de direito de ir e vir é algo muito drástico. Mas eu falei na live do Poder Judiciário, da EJUDE, que quem vai determinar se vai ter ou não lockdown é a própria população. Você vê, as pessoas vão para o banco, fazem aquela fila, uma cheirando o pescoço da outra, uma junto ali. Você vê aglomeração em todo canto. As pessoas não respeitam o isolamento social. Tem muita gente que acha que é uma gripezinha ainda, Covid-19. Enquanto isso, as UTIs estão lotadas, estão em colapso. Se você adoecer, você vai chegar no hospital e provavelmente vão dizer para você, olha, pode voltar para casa, porque aqui não tem mais como atender ninguém, não. É essa a nossa realidade. Isso não é para assustar ninguém, não é exagerar, é a realidade. Se a pessoa não acredita, é bom que não saia de casa, mas se fosse ao pronto-socorro, aos hospitais, às UPAs para ver como é que está terrível. Então, nós temos que achatar a curva para ter uma perspectiva de retorno das atividades. E como você bem colocou, ela não está fazendo nem isso, ela está subindo direto, está terrível. Está terrível. É aquela situação, vamos ver uma frase assim, enquanto o número não virar nome, a pessoa não para. Exatamente. Eu sempre falo isso para algumas pessoas que dizem que a gente exagera. Eu falei, olha, Deus me livre, morre alguém da tua família, aí você vai entender. Tem uma colega de um outro estado, magistrada aposentada, ela perdeu os pais, os dois agora na pandemia. Olha que situação terrível, sabe? Nossa, tem pessoas assim... mas só pega quem está em grupo de risco. Não, acabaram de noticiar que pessoa considerada saudável morreu aqui no Acre, está morrendo aí pelo mundo inteiro. E não dá para prever, não dá para prever. Doutor Giordani, temos uma pergunta aqui do doutor Tiago Poeste, nosso presidente da Caixa de Assistência. Opa, o doutor Tiago está perguntando Thiago. se os magistrados do juizado se os magistrados do juizado estão atendendo os advogados por videoconferência. Por videoconferência? Isso. Não, por videoconferência eu não sei se tem alguém atendendo, não. Mas eu falo de mim, como eu sou muito atuante nas redes sociais, sempre tem um advogado que manda uma mensagem para mim, ali pelo Messenger, pelo direct do Instagram, e eu costumo olhar, eu respondo, eu costumo fazer esse atendimento, né? E, sobretudo em casos urgentes, né? Agora, tem também os telefones das unidades, tem alguns números de telefone. A gente está com a doutora Zenice, olha, minha colega aqui. Então, esses casos urgentes, a gente tem canais de atendimento também. Um abraço para a Zenice. Mas no meu caso, por exemplo, você me conhece, sabe que eu respondo, a pessoa manda mensagem, eu já peço para a equipe separar o processo. Agora, a preferência teria que ser um assunto bem delicado e complexo, né, para fazer uma teleconferência. A doutora Marina Às Belange, vezes uma mensagem... A doutora Marina Belange, nossa vice-presidente, um abraço, doutora Marina. Ela fez praticamente a mesma pergunta, como podemos despachar com os magistrados, né, nesse momento. Pois é, a gente não tem nem todo mundo disponibiliza seus contatos para atender, seus contatos pessoais, né?
Se fosse, por exemplo, no fórum, a gente atende todo mundo, mas nessa situação de isolamento é mais complicado. Mas veja que as unidades, a gente tem os e-mails das unidades no site do tribunal. Você pode mandar um e-mail para a unidade, né? Ou então, no meu caso, eu falo por mim, se entrar em contato comigo pelos canais de comunicação, o que eu tenho nas redes sociais, ou quem tiver meu número de telefone, eu costumo atender, não tem problema, sobretudo num período como agora. Entendi. Então vamos falar agora sobre um outro assunto também bastante polêmico que está em discussão, né? Que é sobre a PL 1179 do senador Anastasia, que tratou sobre diversas modificações, né? Que está querendo trazer. E uma dessas modificações, doutor Jordani, é sobre o artigo 49, que foi até uma pergunta da Daniela, por isso que eu não fiz, Daniela, eu vou fazer ela agora, para aproveitar o contexto, que ele discute a eficácia do artigo 49 do CDC. Né? Ele propõe que esse artigo 49 seja suspenso até o dia 30 de outubro de 2020, com relação à questão dos deliveries, né, as entregas que estão sendo feitas nas residências. E aí eu queria saber de você qual é o seu entendimento, se você acha que isso seria uma boa saída nesse momento que a gente vive ou não. Sobre essa iniciativa, é o PL 1179, não é isso? 1179, isso mesmo. Do Antônio Anastasia. 1179. Que sofreu algumas modificações no Senado por emendas da senadora Simone Tebet, por exemplo. Né? Ele mudou um pouco em relação ao projeto original. Bom, vamos primeiro falar um pouco dessa lei. Né? Eu não vejo a ideia da lei em si como ruim, não. Ela é boa, porque ela é aquela chamada lei temporária que vem para atender uma situação excepcional. Inclusive, quando ela foi aprovada agora no Senado, ela delimita no artigo 1º o período de incidência dela, Sim. que é a partir do dia 20 de março, foi quando foi decretado, né, o estado de calamidade pública, até o fim desse período aí de pandemia. Né? Ele estende até, não sei se tem uma data final aqui, mas estende durante esse período. Até 30 de outubro, por exemplo, em relação ao prazo de decadência e prescrição. Em relação a prazo de decadência e prescrição, ela traz essa limitação. Essa lei, que é o chamado Regime Jurídico Emergencial e Temporário para Relações de Direito Privado, ela vem exatamente tentar trazer algumas conclusões sobre os reflexos da pandemia com relação, sobretudo, às questões contratuais, questões locatícias e até direito de família, ela fala. Né? Ela mexe em vários pontos do Código Civil. E ao mexer nas relações privadas, ela acaba adentrando ali as relações consumeristas. E não só nessa questão do artigo 49. Tem até uma outra situação aqui dela que eu quero falar também. Mas veja, esse artigo 49, que é o direito de arrependimento de 7 dias, ele é uma conquista muito importante, né? Porque, aliás, tem projeto de lei, não sei se você sabe, que quer ampliar esse prazo para 14 dias. Você sabia disso? Para ficar igual à comunidade europeia, né? Esse direito de arrependimento é aquela situação em que o consumidor ele não conhece ali, não teve contato direto com o produto ou com o serviço, acaba se empolgando, né? Ou acaba atraído por aquela publicidade que encanta e acaba contratando à distância o produto ou serviço. Por isso que ele existe, esse dispositivo. A ideia do senador Antônio Anastasia, quando inseriu esse artigo, que é o artigo 8º da lei, é suspender a vigência desse artigo 49, mas ele delimita, né? Ele delimita. É apenas no caso de delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato de medicamento. Eu fui estudar um pouco sobre a razão dele propor essa limitação do artigo 49 e eu vi que a ideia é que no período da pandemia, em que você tem um consumo muito grande de alimentos por delivery e de medicamento, seria muito complicado, na visão dele, você conceder o direito a arrependimento, porque esses produtos, eles dificilmente reentrariam, não é, na escala de consumo, neste momento, em virtude das circunstâncias. Então, por exemplo, você entrega um alimento, a pessoa recebe o alimento por delivery, aí a pessoa se arrepende e devolve o alimento, talvez esse alimento já estivesse contaminado, seria difícil você reinserir esse alimento na cadeia de consumo, né?
A mesma coisa com os medicamentos. Então eu vi que a concepção dele foi exatamente evitar que, neste momento, esses serviços fossem afetados. Até porque os restaurantes não estão funcionando, né, praticamente em todo o Brasil. Né, restaurante, lanchonete, bar não estão funcionando. Então eles apostam exatamente no serviço de delivery para poder se manter comercialmente, se manter economicamente e atender aos consumidores. Então o delivery está muito intenso nesse momento. Então a preocupação dele foi, do senador, e foi acolhida pelo Senado, em evitar que nesse fluxo de delivery intenso de alimentos e medicamentos, você devolvesse e reinserisse produtos contaminados na cadeia de consumo. Veja que não é uma preocupação ilegítima, é uma preocupação interessante. Agora, como vai aplicar isso aí na prática, que eu acho complicado, né? Porque, veja, e vamos fazer uma ressalva. O artigo 8º desse projeto de lei, ele suspende o direito de arrependimento, mas ele não retira a possibilidade de você devolver o produto se ele contiver algum vício. Sim. Então, se você pede um medicamento, você pede um alimento e ele veio defeituoso, não veio com a qualidade que se espera dele, ou não veio com a quantidade que se espera dele, você pode devolver. Mas não por direito de arrependimento, é porque aquilo é um descumprimento contratual, é um vício, né? Você contratou uma coisa esperando algo e veio algo defeituoso. Então, não vamos confundir, né? É só mesmo aquele direito de arrependimento do CDC que você não precisa justificar. Né? O direito de arrependimento do artigo 49, você não precisa dizer por que quer devolver. Você tem um prazo e dentro daquele prazo você devolve, sem poder justificar. Então, veja, isso aí vai ser um grande teste para o Poder Judiciário e um grande teste, inclusive, em sede de direito constitucional, né? É aí onde a gente vai se debater se essa intervenção ela guarda proporcionalidade. O debate de proporcionalidade sobre esse artigo 8º ele é muito importante. Será que esse artigo 8º ele é adequado neste momento? E além de ser adequado, será que é necessário neste momento? E a terceira fase, será que ele tem uma proporcionalidade em sentido estrito? Será que os benefícios serão superiores aos malefícios? Então é isso que a gente tem que pensar. No momento ainda não dá para saber. Me preocupa, Jordani, só te cortando um pouco. Essa questão dos malefícios me preocupa um pouco, é com relação à questão da contaminação cruzada, né? Que isso tem na medicina, né? De você comprar um produto e esse produto acabar indo, não porque a pessoa quer, mas acabar voltar contaminado, né? Isso é também uma preocupação que a gente precisa analisar com bastante cautela, né? Exatamente. Então, é por isso que esse artigo, ele não me parece assim, prima facie, escancaradamente inconstitucional. Porque, veja, imagina que você compra, tem um serviço eu vou dar um exemplo aqui, um serviço de delivery de frutas. Compra fruta, chegou a fruta da sua residência, você olha, essa maçã está meio feia, aqui esse abacate está meio duro, você não justifica e devolve. Aí você já falou em cima da fruta, você já espirrou na fruta, você vai reinserir esse alimento no mercado de consumo? Entende? É complicado. É complicado, quer dizer. Então veja que tem um sentido, né? É um cenário que está todo mundo novidade, né? E tem outro artigo que você queria falar, né? Sobre a PL. Tem um outro artigo. O PL, na parte também de direito do consumidor, ele traz aqui Aí sim, eu já acho que esse artigo, ele pode ser questionado no plano da constitucionalidade. Ele diz que, olha só, artigo 7º do PL, não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos dos artigos, aí fala, 317, 478, 479 e 408 civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Em suma, o que ele quer dizer? Olha, se você quer questionar um contrato de consumo porque ele estava vinculado ao dólar, por exemplo, a prestação, e a prestação se tornou muito cara por conta da variação cambial,
essa variação cambial no momento da pandemia não seria considerado, olha, um fato imprevisível. Era como se ele quisesse afastar da revisão do Poder Judiciário contratos vinculados ao câmbio que ficaram muito onerosos porque o dólar saiu de 4 para bater em 6 e pouco o dólar turismo, entendeu? Mas veja bem, aí é que eu acho complicado. Por que excluir esses contratos de uma revisão? Porque uma coisa é você ter uma variação cambial decorrente da política, do mercado, dólar flutuante, isso é uma coisa. Você tem ali uma previsibilidade, né? Ah, o dólar hoje está 4,20, vai para 4,50, mas pode voltar a 4,30. Outra coisa é surgir como fato superveniente uma pandemia que ninguém esperava e por conta dela o dólar bateu os R$ 6. Sim. Então veja que ele diz que não é fato imprevisível essa variação cambial. Mas a variação cambial, neste momento, ela decorreu de um fato imprevisível, que foi a pandemia. Então, por que você vai excluir isso da apreciação do Poder Judiciário? Entende? É complicado. Vamos lembrar daquela crise do Plano Real que aconteceu em 98, se eu não me engano. Teve um momento em que o Plano Real sofreu uma crise muito grande e o dólar disparou naquela época. Acho que foi em 98. Ele foi lá para cima, foi bater em valores atualizados, era como se fosse R$ 7 hoje. Ficou muito caro. E naquela época, por conta dessa situação, muitos contratos de financiamento, de leasing, muitos contratos vinculados ao dólar se tornaram muito onerosos para os consumidores. E esses consumidores conseguiram na justiça uma revisão. Há vários precedentes, se você pesquisar, revisando aqueles contratos, não é? Que tiveram uma alta muito grande na prestação por conta da variação cambial, por conta da alta do dólar. Ora, se foi possível lá atrás, por que não seria possível no momento de uma pandemia? Entende? Então, sim. Não se justifica, né? Ele é bem complicado. Esse daqui, ele é bem complicado. A proporcionalidade dele pode ser discutida. É tipo súmula que a gente não entende. Aquela súmula que afasta de uma revisão de ofício do juiz contrato bancário. Mas contrato bancário não é contrato de consumo? Né? E contrato de consumo, o juiz não pode afastar de ofício cláusulas abusivas? Então, por que tem uma súmula dizendo que em contrato bancário o juiz não pode afastar de ofício cláusula abusiva? São aquelas coisas que a gente não entende muito bem, né? Que não vê muito sentido. Então, estamos quase acabando, Jordânia, tanto assunto, né? Passou tão rapidinho. Eu queria fazer um último comentário sobre um tema que envolve diretamente a advocacia, principalmente a advocacia jovem, né? Como eu, que tem poucos anos de advocacia, que é a advocacia correspondente. Né? Nesse momento de audiências online, né? O que a gente pode esperar dessa advocacia correspondente frente a essa resolução 314 do CNJ? Será que talvez seria o início do fim de um tipo de advocacia, né, da possibilidade de fazer-se uma audiência, o juiz em Rio Branco e o advogado em São Paulo, o cliente em outro estado da federação? Como é que o Poder Judiciário ele vê esse assunto? Veja, não vejo que seria o fim da advocacia correspondente, não, porque muita gente não tem condições de participar de uma videoconferência, de uma audiência por videoconferência, que foi o que nós falamos antes. Então, você vai precisar realizar o ato aqui, você vai precisar da presença do advogado aqui. Talvez você tenha mais opções. Talvez as empresas, grandes corporações, grandes fornecedores, tentem essa via da videoconferência porque eles têm recursos. Mas muitas vezes a outra parte não tem. Então, para contemplar a necessidade daquele hipossuficiente, daquele que carece de recursos, você vai fazer sim a audiência presencial. Não é? Mas isso aí vamos aguardar. Né? Eu acho que muita coisa você vai poder fazer sim por videoconferência. Mas em situações em que a parte reside em outra localidade e ela carece de recursos. Né? Aí você tem que encontrar uma forma. Mas para grandes empresas que podem ter uma representação local, veja, em juizado especial, por exemplo, a regra é presencial. A regra é presencial, não é? Nas audiências, em geral, não só de juizado, a regra pós-pandemia
ela vai continuar sendo presencial. Não é? Até porque o sistema, Larissa, ele não vai suportar que se faça tudo online. O sistema não vai aguentar. Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, muita coisa vai ser feita pela plataforma digital, vai. Mas, em regra, a maioria vai continuar presencial. Verdade. Você já tem sentido como isso? Olha, doutor Jordani, assim, eu confesso que eu ainda não senti esse baque, né? Até por conta que está no começo dessa resolução, então o judiciário ainda tem poucas audiências, né, que aconteceram por meio virtual. Então, eu acho que agora eu não teria uma opinião formada sobre isso. Talvez daqui uns 2, 3 meses, a gente analisando como é que vai ser o fluxo, a gente pode ter uma visão melhor desse cenário, né? A Luísa, a colega Luísa, entrou aqui e ela comentou sobre as cartas precatórias, né, que em tese as precatórias nem seriam mais expedidas. Para carta precatória, de fato, seria muito bom se a gente utilizasse mais a plataforma digital, e é até bom para os advogados isso, porque às vezes a gente expede uma carta precatória para São Paulo, ela vai, dá tchau e nunca mais volta. Né? É difícil você achar uma carta precatória e cobrar essa carta precatória de volta de São Paulo, de alguns estados. Então, se você tiver a possibilidade de fazer a oitiva da parte da testemunha pela plataforma digital, excelente, né? Porque em carta precatória realmente dá problema. Mas há muitos casos em que a parte demanda daqui mesmo do Acre contra uma grande empresa, aí de fora. Aí a empresa vai ter que ter o seu representante aqui, né? É aí onde entram os advogados, né? A doutora Zenice fez um comentário aqui, que está na torcida porque os advogados peçam audiência de instrução por videoconferência, podem fazer por acordo processual. Sim, também. Agora, é aquela história, a gente precisa reunir todas as condições para fazer essa audiência. Por isso que o advogado pode nos ajudar, né? Verificar se ambas as partes têm condições de participar do ato, se a testemunha que vai ser ouvida, se ela pode ser integrada a essa videoconferência. Onde é que vai ser ouvida essa testemunha? É a coisa que a gente tem que pensar, não é? A testemunha vai ser ouvida na casa dela, mas ela não pode sofrer a influência de alguém que a gente não está vendo, se ela estiver prestando um depoimento na casa dela. Tem colega que levantou esse problema, né? É verdade. Eu até falei, então a gente tem que pegar a testemunha e levar para um órgão público ali, para que ela possa prestar o depoimento sob a supervisão de alguém, mas veja que nada é 100% seguro, a gente tem que pensar em tudo isso. E as tecnologias vieram para mudar paradigmas, né? Até o próprio Dr. Marcos Tadeu está falando aqui, que ele sempre confessa que foi avesso à audiência não presencial, contudo a pandemia fez repensar nos casos de custo elevado para a parte, né? E é isso mesmo. Nós precisamos ter essa visão macro, né, da situação e ver o que pode ser modificado nessa relação, né? Entre judiciário, partes e advocacia. A pandemia nos faz reavaliar muita coisa. Mas muita coisa. Sobretudo, a otimização do serviço. Foi o que eu falei antes para você. Por que antes a gente não utilizou a plataforma digital para resolver processos que estavam parados há tanto tempo porque você não conseguia cumprir uma precatória ou não conseguia trazer uma parte para fazer uma audiência? Não é? Gera até menos custo. Essa pandemia também, ela nos faz valorizar o trabalho das nossas instituições, né? Veja, eu gosto da minha instituição, mas eu sinto uma falta daquele fórum, e falo isso de coração, né? Eu sinto falta daquele ambiente, né? Eu sinto falta do contato com os advogados, com as partes, me ajuda. Quando o advogado vai lá conversar com a gente, vai levantar uma questão no processo, vai falar de uma petição que ele acabou de protocolar, isso ajuda o juiz. Isso ajuda, porque muitas vezes, naquele acervo imenso que a gente tem lá, tem muitas petições que protocolam, às vezes ficam ali na fila em ordem cronológica, que é um caso mais urgente, e até você ter contato com aquele processo pode demorar. Então, se o advogado for lá, você já abre ali, já dá uma olhada, se for possível despachar na hora, você já despacha. Isso é muito bom, essa dinâmica é muito boa. Então, assim, a gente sente falta, né? Eu sinto falta bastante do trabalho presencial. Só que mesmo depois da pandemia, nada vai ser como antes, né? Os contatos não vão ser como antes, né? Doutor Jordani, eu acho que a live... Vamos convidar. Vai cair. Ela vai encerrar agora, eu vou voltar. Já pra gente poder encerrar, tá? Só um momento. Eu acho que tem pessoas pedindo